Fala pessoal, tudo bem? Tem duas grandes coisas que você precisa fazer ainda esse mês para potencializar os seus ganhos. E sim, é extremamente urgente. Por quê? Já compartilha a minha tela porque são várias notícias que vão surgindo que podem mudar algum tipo de tributação, de imposto. Veja, o governo deve propor imposto de renda de 17% sobre criptos e sobre IOF em stablecoins. Essa é uma notícia de algum tempo atrás. Depois também veio essa outra notícia falando que a MP, que ia taxar vários investimentos como as criptomoedas, caiu. Então temos ainda a isenção de R$ 35 mil, mas já tem outras notícias saindo que o governo quer sim renovar essa proposta de taxar IOF. Então, galera, tem muito burburinho acontecendo, muitas mudanças de regras, impostos e, por outro lado, ainda tem muita coisa que a gente pode se beneficiar. Por isso, nesse vídeo aqui hoje, extremamente importante, você vai entender as duas coisas que você precisa fazer agora para aproveitar todo esse cenário, tá? E para você não cair numa armadilha nos próximos anos. Primeira coisa, então, aproveitar a isenção de R$ 35 mil para investidores de criptomoedas. O que é isso? Já te explico em detalhes. Mas basicamente quer dizer que se você tiver lucro, ganho de capital com criptomoedas, você pode pagar R$ 0 de imposto de renda. Como? Negociando abaixo de R$ 35 mil no mês dentro de uma corretora nacional. Essa daqui era a regra que há pouco tempo atrás eu te mostrei que o Congresso Nacional, o governo brasileiro aqui, queria retirar essa isenção de R$ 35 mil. E eu vou te mostrar na prática porque ela, para nós investidores, é extremamente vantajosa. Inclusive, eu gravei aqui a tela do meu celular, eu fiz uma operação aqui, eu vendi R$ 10 mil em uma criptomoeda e você vai ver quanto que eu acabei ganhando por utilizar essa estratégia, tá? Presta bem atenção aqui então, porque você precisa entender definitivamente que nós temos corretoras de criptomoedas nacionais e internacionais. Dentro desse mercado de criptoativos, que é um mercado novo, mas com grande potencial e você já está se acostumando com isso também, nós temos então esse nome, né? A corretora de criptoativos, a gente dá o nome de exchange, né? Exchange é um nome em inglês para negociação. Então é isso. Uma exchange pode ser nacional ou internacional. Uma nacional, por exemplo, a Coinbase, ela é uma corretora nacional. Por quê? Ela é americana, né? Ela é a maior corretora lá dos Estados Unidos, tem capital aberto na Bolsa de Nova York, o que a torna muito segura, mas aí ela veio para o Brasil e ela quis se regularizar, deixar tudo certinho, e ela criou um CNPJ no Brasil. Então, a Coinbase ela é uma corretora nacional, uma exchange nacional. E por isso, todos nós que temos conta na Coinbase podemos aproveitar essa isenção se negociarmos até R$ 35 mil no mês. Agora, corretoras internacionais, por exemplo, a Binance é uma corretora internacional. Ela não tem a CNPJ no Brasil. Se eu não me engano, até em algum país que é um paraíso fiscal, não sei bem aonde é o CNPJ da Binance, mas ela é internacional. É uma corretora completamente com um pensamento global, que inclusive deve mudar, né? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Só que ela sendo internacional, nós não temos a isenção de R$ 35 mil por mês. Tá? E agora você vai ver o impacto disso e por que você tem que aproveitar isso até dia 31/12, ok? 31, até o dia 31 de qualquer mês você pode aproveitar esse benefício fiscal da isenção de R$ 35 mil por mês. Como não caiu ainda, né, como eu mostrei, o Congresso Nacional queria derrubar, não derrubou, isso vai se manter para os próximos meses, até o momento aí que o Congresso derrube isso definitivamente. Enquanto não derrubar, a gente pode aproveitar essa isenção. E aí eu já vou compartilhar logo aqui na minha tela para você ver um exemplo prático. Eu tinha ali na Binance, então uma corretora internacional, R$ 10 mil investidos em uma criptomoeda. Essa criptomoeda se chama BNB, tá? Não é a maior criptomoeda que a gente tem no mundo, que a maior é o Bitcoin, mas é uma outra pequena que estava lá e agora eu decidi vender. Veja, eu tenho R$ 10 mil em BNB lá na Binance.
O caso é, não tem isenção de imposto de renda. Então o que eu faço? Eu transfiro essa moeda para a Coinbase, então uma corretora nacional, vendo por aqui e aí eu ganho a isenção de imposto. Quer ver só na prática? Então, mais uma vez, dentro do aplicativo da Binance, dentro da BNB, que é essa moeda que eu quero vender, eu vou clicar ali embaixo em enviar, depois saque on-chain. Por quê? Eu quero fazer uma transferência, tá? Vai aparecer ali o endereço. Eu preciso de um endereço. Preciso do meu endereço da Coinbase, ok? Então eu simplesmente vou transferir, como se fosse uma transferência entre bancos, um Pix aqui no Brasil, só que essa é on-chain. On-chain quer dizer que é na blockchain, tá? Então eu entro lá no aplicativo da Coinbase, presta bem atenção aqui agora, tá? Clico ali em transferir, por quê? Eu quero receber criptomoedas. Eu clico ali, coloco qual é o nome da criptomoeda que eu quero receber, nesse exemplo é o BNB, e aí eu simplesmente clico nesse BNB porque vai me gerar um código para eu copiar, que é o meu endereço para essa transação, tá? Você já está vendo aqui na tela então, quando eu clico ele já me mostra, ó, use a rede BNB Smart Chain, porque assim vai dar certo, tá bom? Então você precisa ser essa rede e esse endereço. Então copiei o endereço, volto lá no aplicativo da Binance, colo, tá? Simplesmente, e escolho a rede. Lembra, é a rede que me mostrou agora há pouco, a BNB Smart Chain. Eu preciso colocar a rede certa para que a transação funcione, tá? Feito isso, coloco o quanto, no caso ali eu coloquei o máximo, confirmo, e aí ele vai pedir a autentificação, ali, né, a ordem de segurança, e vai estar efetivada essa transação. Vou dar aqui alguns minutinhos, daqui a pouco eu te mostro que já vai ter caído lá na Coinbase. Pronto, você já está até vendo aqui a notificação, recebi BNB na minha conta da Coinbase. Quando eu clico aqui, já vai aparecer que eu recebi essa transação, né? Agora eu tenho esses BNBs dentro da Coinbase, ok? Agora simplesmente eu vou clicar ali em compra-venda. Por quê? Porque eu quero vender, né, esse BNB, porque eu quero transformar em reais, certo? Então eu simplesmente clico ali em BNB e depois em vender criptomoedas por dinheiro. Agora eu simplesmente troco esses BNBs por reais brasileiros. E agora, pessoal, eu tendo reais brasileiros, eu simplesmente vou clicar ali em sacar. Eu saco esse dinheiro para uma conta bancária aqui no Brasil com meu CNPJ ou com meu CPF. Na verdade, nesse exemplo aqui foi para uma conta no Mercado Pago. Então veja, qual é a lógica aqui? Não precisei pagar imposto porque eu fiz isso por uma corretora nacional. Quanto de imposto eu teria pago? Só para você ter uma ideia aqui do quanto que eu me beneficiei. Pelas contas que eu fiz aqui, eu tive praticamente uns 70% de ganho do valor que eu teria que pagar. Olha só, hoje um BNB, eu vou colocar aqui na tela, é avaliado em R$ 4.793. Aí eu vou pedir para o pessoal da edição me ajudar a colocar esses números aqui na tela, que eu vou fazer uma colinha rápida aqui, né? Por quê? Quando eu comprei esse BNB, ele estava avaliado em R$ 1.741, ou seja, muito menos do que o valor que eu te mostrei agora de 4.700 e pouco, certo? Então isso daqui quer dizer que eu tive um ganho de capital nessa operação aqui, porque eu comprei há alguns anos esse BNB, de algo em torno de R$ 6.374, tá? Então isso aqui foi o ganho, porque eu comprei, na cotação estava mais ou menos R$ 1.700, hoje quase 4.700, ok? Então, tendo um ganho de capital, eu tenho que pagar imposto de renda se eu fizer essa venda pela Binance, porque é uma corretora estrangeira. E nesse caso, pedi para o pessoal da edição colocar aqui na tela mais um exemplo, ó, 15% de ganho de capital em cima desses 6.374 seria algo em torno de R$ 956 de imposto de renda que eu teria que pagar por utilizar uma corretora internacional. Fazendo isso pela corretora nacional, eu não paguei esse imposto. Óbvio que, para eu transferir esse dinheiro da Binance para a Coinbase, da Coinbase para uma conta bancária minha aqui no Brasil, vão tendo algumas taxinhas, né, algumas variações de preço, né, em toda essa cadeia. Mas eu te garanto que é muito menos do que esse imposto. Por isso, eu acho que, se você tem conta numa corretora internacional, você deve ter conta também numa corretora nacional. E se você está começando a investir em criptomoedas, também recomendo que você tenha uma conta numa corretora nacional. E na minha opinião, a que eu uso e recomendo, porque eu acho ela a mais segura que a gente tem no mercado, é a Coinbase.
tá bom? E eu vou deixar também um link aqui na descrição, porque eu sou um afiliado da Coinbase, e com esse link que eu vou deixar aqui na descrição, você ganha de R$ 20 de bônus, de boas-vindas, até R$ 350, dependendo de quanto valor você tiver para investir em criptos, beleza? Pega esse link aí na descrição para você aproveitar também. Agora, pessoal, antes da gente falar sobre as stablecoins, porque você também precisa correr para aproveitar isso, né? Porque logo deve ter alguma tributação em cima do IOF também. Antes de falar sobre isso, porque realmente é algo muito vantajoso, eu queria só reforçar aqui com você um detalhe, tá? Essa isenção de R$ 35 mil, ela é bem importante, mas não confunda com outro assunto que está surgindo no mercado cripto, que é a declaração acima de R$ 35 mil, que está sendo conhecida como a normativa de cripto, tá? Qual é a diferença, né? A isenção de R$ 35 mil foi o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Ganhos de capital em uma corretora nacional, abaixo de R$ 35 mil negociado no mês, você não paga imposto. Então você pode usar essa estratégia de vender com lucro numa corretora nacional todos os meses enquanto essa lei estiver ativa. E o que é essa outra normativa aqui que fala dos 35 mil? Aqui a gente está falando de declaração. Aqui a Receita Federal quer que nós declaremos aquilo que a gente tem e se a gente movimentar mais que R$ 35 mil por mês. Agora, o ponto importante é o seguinte, essa nova declaração, essa Decrypto, ela já está em funcionamento, ela vem mudar a uma outra normativa que se chamava IN 1888, e agora, para mim, na minha opinião, assim, ficou extremamente mais fácil. Por quê? Corretoras nacionais, elas já reportam tudo isso para a Receita Federal. Então, a gente não precisa se preocupar. Agora, se você tem conta numa corretora grande lá fora, como a Binance, por exemplo, a partir de 2026, a Binance também terá que reportar para a Receita Federal aqui do Brasil, mesmo sendo internacional. Tá? Então, isso aqui muda muito o jogo, né? E, na minha opinião, até favorece um pouco mais as corretoras nacionais, porque agora as internacionais terão que também reportar. Por um jeito é mais fácil, porque assim, até antes dessa regra aqui, se você negociasse acima de R$ 35 mil por mês, acima de R$ 30 mil por mês, na verdade, você tinha que fazer uma declaração todo mês para a Receita Federal do Brasil. A partir do ano que vem, as corretoras é que vão fazer, a não ser que você tenha a autocustódia, né? Se você tiver uma wallet, se você tiver em uma corretora descentralizada, não essas grandonas, aí você é o responsável, tá? Agora, se você ficar na Binance ou na Coinbase, isso já vai sendo reportado automaticamente, então é menos uma preocupação que você tem que ter, e por outro lado, você consegue aproveitar a isenção ainda de R$ 35 mil enquanto ela existir, tá? Agora, stablecoins, muito importante, pessoal. Vou até compartilhar aqui com vocês também, porque estamos falando sobre resoluções, normativas, novas leis. O Banco Central do Brasil soltou 3 resoluções que vão ficar muito famosas, a 519, a 520, a 521, porque estão pegando aqui as stablecoins. Galera, stablecoin é muito grande, é muito grande. Eu fui num evento esses dias, todo o pessoal de comércio exterior, pessoal de turismo, viagens, todo mundo está de olho nas stablecoins, que é o quê? O dólar digital. E você pode aproveitar isso também, inclusive porque ainda não tem IOF nessas transações. Então, se você for fazer uma viagem para o exterior, é imbatível, né? Eu estava até num aniversário nesse fim de semana, estava conversando, explicando sobre as stablecoins para uma amiga, e ela falou para mim assim, Ricardo, só me fala o que eu tenho que fazer. Eu já acreditei que é uma boa. Né? E aí, o que você tem que fazer, então? São 2 coisas. Você precisa comprar o dólar digital. Então, para isso, você tem que ter uma conta, por exemplo, na Coinbase, que é a que eu recomendo. Esse dólar digital se chama USDC. Você simplesmente entra no aplicativo da Coinbase, compra por USDC e depois, para você usar numa viagem, por exemplo, aí você precisa transferir isso para um cartão de criptomoedas. O cartão que eu utilizo se chama Cast. E eu já vou logo compartilhar minha tela, porque alguns dias atrás eu fiz esse vídeo, eu estava utilizando esse cartão numa viagem que eu fiz para a Europa, já usei no Brasil, já usei em vários outros países. Depois você assiste também esse vídeo, mas ó, tá aqui ó, eu estou usando, pagando simplesmente ali um café
em qualquer lugar do mundo, tá? Ó, simplesmente com o meu celular aqui, paguei também numa estação de metrô, numa viagem, enfim, ele é aceito em todos os lugares. E como funciona? Eu simplesmente preciso carregar esse cartão, tá? Eu estou passando aqui na tela porque você vai ver a cara desse aplicativo que se chama Cast. Então eu simplesmente coloco o dinheiro aqui, tá? Como eu mostrei agora há pouco, uma transação, como eu transferi dinheiro da Binance para a Coinbase, aqui é a mesma lógica, eu transfiro dinheiro da Coinbase para esse aplicativo da Cast, né? Depois você vai assistir esse vídeo aqui, eu vou deixar aqui em cima um link na descrição também, porque aí você assiste o vídeo com o passo a passo. Eu compro o USDC na Coinbase, transfiro para a Cast e uso em qualquer lugar no mundo. E isso fica muito mais barato, porque praticamente não tem spread, né, bancário nisso, não tem IOF, né, enquanto a legislação não mudar, não tem IOF, então é imbatível para quem vai fazer uma viagem para o exterior, por exemplo, tá? Mas você tem que ser rápido para aproveitar. E aí você consegue esse tipo de vantagem, tá? Quando a gente fala do dólar digital, ele é bem interessante para esse uso no dia a dia através de um cartão cripto, mas se você também quiser comprar esse USDC pensando em investimento, em rendimento, também é interessante, tá? Por quê? A Coinbase ela está com uma promoção bem legal, eu já compartilho aqui na tela com vocês também, porque veja, eu estou recebendo toda semana aqui algo em torno de 19 ou 20 reais, que é uma recompensa em USDC, ou seja, eu entrando aqui no meu aplicativo da Coinbase, comprando o USDC, eu recebo 10% ao ano de rentabilidade dessa compra que eu fiz, tá? Então, alguns dias atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal que eu comprei 10 mil reais em USDC, deixei ele paradinho na Coinbase e no automático, toda semana, eu tenho recebido esse valor, tá? Como recompensa. Então, além da volatilidade, além de eu ter dólar, né? Esse câmbio contra o real, né? Que pode ser positivo para mim, ou pode ser negativo, isso é volátil, mas historicamente o dólar se valoriza contra o real. Então, além disso, eu ainda recebo essa recompensa de 10% ao ano. Então, mais uma coisa que você precisa ser rápido e aproveitar, tá bom? Então, assista esse outro vídeo que eu deixei aqui separado para você, que mostra como você abre sua conta, aproveita esse cartão da Cast, aproveite também as promoções da Coinbase, porque tudo isso é muito interessante. Um abraço e até mais.